Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Queridas irmãs, hoje, 17 de novembro, vamos desfrutar do Provérbio, capítulo 27, versículo 23 e 24. E agradecer a Deus também por mais uma semana que está se iniciando. E nós estamos aqui juntas novamente. Então, vamos para o provérbio de hoje, que fala assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Provérbios 27, 23 e 24. Temos como título: você conhece o estado das ovelhas que cuida? No Antigo Testamento, conhecemos a história do povo hebreu, o povo de Deus. Eles estiveram no Egito por muitos anos, sendo escravizados por Faraó, até que Deus os libertou por intermédio de seu servo Moisés. Após saírem do Egito, os hebreus passaram 40 anos no deserto. Ali, Deus os sustentou em todas as suas necessidades. Ele fazia cair do céu maná todas as manhãs e eles se alimentavam sem terem de trabalhar para isso. Contudo, depois que entraram na boa terra de Canaã, cada um teve de se esforçar para obter sustento. Do mesmo modo ocorre hoje em nosso viver espiritual. Temos de trabalhar. Se não formos diligentes na comunhão pessoal com o Senhor, na leitura bíblica devocional, cuidar das ovelhas que o Senhor nos entregou, não obteremos alimento para sustento. Precisamos ser diligentes em ter um viver cristão adequado e cumprir a orientação do Senhor, cuidando das ovelhas. Vamos nos esforçar em nosso trabalho de cuidar do rebanho e conhecendo o estado das ovelhas que o Senhor confiou a nós. Assim, quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolherem as ervas dos montes. Então, os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo e as cabras leite em abundância para teu alimento. Olha que maravilha! Para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Amém. Quando a gente cuida do nosso rebanho, cuida dos nossos, vem a retribuição, como está escrito aqui. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas do monte. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo e as cabras leite em abundância para teus alimento, para alimento de tua casa e para sustento das tuas servas. Provérbios 27, 25 e 27. Vamos conhecer o estado das nossas ovelhas? Vamos cuidar dos nossos irmãos, cuidar de quem precisa? Com certeza, Deus também nos abençoará por isso. Amém? Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Giovana Maria Ramos Coutinho. Antes de qualquer outra coisa. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos iniciar nessa segunda-feira a leitura do alimento diário da série Gênesis, o princípio, cujo título do livro é Saía um Rio do Éden. Autor Pedro Dong, da editora Árvore da Vida. Nós estamos iniciando a semana 1, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está pautada em Gênesis 2, do 8 ao 9.
A leitura bíblica que abrange essa leitura está em Gênesis 37, 2, 36, versículo 36, capítulo 39, do 2 ao 6, versículos 20 ao 23 e versículos 41 e 46 do capítulo também 39. O ler com oração encontra-se em 1 Crônicas, do 26 ao 32, que diz: seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Amém? E o título é A Composição do Exército do Senhor. Nesta semana abordaremos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou no centro do jardim do Éden a árvore da vida, para que o homem pudesse dela alimentar-se e viver com alegria e prazer em sua presença. Também a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no jardim, que em oposição à árvore da vida é a árvore da morte. Mesmo quando praticamos o bem, precisamos lembrar-nos de que tanto o bem como o mal procedem da mesma raiz, a árvore do conhecimento. Por isso, aprendamos a discernir de qual árvore devemos alimentar-nos e escolhamos sempre a árvore da vida. Vamos agora falar um pouco sobre as faixas etárias que compõem o exército do Senhor. 1 Crônicas 26 relata: os hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que superintendiam Israel, além de Jordão, para o ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos hebronitas, Jerias era o chefe. Quanto aos hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes de Jazer, de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Conforme lemos versículos 30 a 32, do capítulo 39 de 1 Crônicas. O rei Davi representa nosso Senhor Jesus, que veio para reinar sobre o reino dos céus e encabeçar todas as coisas, conforme é revelado no mistério da vontade de Deus, que encontra-se em Éfesos 1, 9 e 10. A vontade de Deus é que Cristo seja cabeça sobre todas as coisas, tanto as da terra como as dos céus. Assim, a igreja tem a função de coroar nosso Senhor Jesus como Rei sobre toda a terra e sobre todas as coisas. Em outras palavras, primeiramente, ele precisa reinar aqui na igreja e na terra. Por isso é que pregamos o Evangelho do Reino, justamente para que Cristo possa reinar aqui na terra sobre a igreja. Para estabelecer o reino de Deus e entronizar Cristo como Rei, precisamos, por um lado, estar envolvidos nos assuntos espirituais, seguindo a palavra do Senhor. Por outro lado, avançar, progredir na obra de Deus. Essa obra é, na verdade, o empreendimento, o negócio de Deus. No Novo Testamento, a palavra oikonomia refere-se à economia de Deus, ou seja, seu plano de administração.
Portanto, a obra de Deus é um empreendimento cujo objetivo é entronizar Cristo sobre todas as coisas. Esse negócio de Deus não se refere a transações financeiras, mas é executar a obra de Deus. Amém? Quem são as pessoas chamadas para administrar esse negócio? A primeira faixa etária refere-se à superintendência, aos intendentes, aqueles acima de 50 anos de idade, conforme 1 Crônicas 26:30. Eles são os administradores experientes de negócios do rei. Nas empresas há executivo que desempenham as tarefas, e acima deles há um conselho administrativo formado por pessoas mais maduras, responsáveis por determinar a direção e dar segurança ao empreendimento. Também no exército de Deus há pessoas maduras para supervisionar e conduzir a obra. Ou seja, não é diferente, né? Depois há a segunda faixa etária, que é de 30 a 49, os valentes de Davi. Pela história de José, sabemos que aos 19 anos, conforme Gênesis 37:2, ele foi vendido por Potifar, um oficial egípcio, e ali começou a aprender a administrar. Deus era com José, fazendo tudo por prosperar em suas mãos e induzindo Potifar a confiar-lhe a direção de toda a sua casa. Depois, também na prisão, o carcereiro confiou-lhe a administração de todo o cárcere. Por fim, aos 30 anos, conforme Gênesis 41:46, José se tornou o principal administrador do Egito. Talvez alguém diga: não tenho tempo, sou muito ocupado em meu trabalho. É verdade que quanto mais experientes formos, mais demandas surgirão. Entretanto, há testemunhos de irmãos que, mesmo ocupados, decidiram acompanhar de perto a palavra. E o Senhor não só lhes concedeu tempo, mas também fez prosperar sua carreira profissional. Portanto, Deus precisa dessa faixa etária desempenhando uma função executiva, a de administrar pessoas como equipes de missionários e comportores. Outros também são necessários para administrar finanças. Acaso Deus pode contar com você? Vocês não são destinados a ser úteis ao mundo. Deus lhes deu experiências a fim de ser úteis na obra do Senhor. A terceira faixa etária são aqueles que estão sendo preparados para se tornar executivos, jovens de 18 a 29. Se você está nessa faixa etária, aproveita para se preparar para ser um executivo na obra do Senhor, aprendendo a administrar a obra de Deus. Conclua seus estudos, mas dedique 6 meses ou 1 ano ao CEAP, que é o Centro de Aperfeiçoamento, da obra do Senhor, dos comportores, Independente de sua profissão, seja alguém que luta pelo reino do Senhor até o fim. Os de 12 a 17 anos de idade constituem os adolescentes, que estão na casa de adolescentes, sendo preparados para o CEAP, a fim de se tornar aqueles que lutam pelo reino, que pregam o evangelho do reino para trazer o Senhor de volta. Os que estão abaixo dessa faixa etária, os pré-adolescentes, devem aspirar a fazer parte algum dia da casa de adolescente e devem sempre acompanhar os gritos de guerra. Aleluia! O Senhor está levantando um exército de soldados executivos e administradores para seus negócios. Vamos trabalhar para o Senhor. Nossa vida só faz sentido se estivermos engajados nessa luta pelo reino. Amém? Que o Senhor possa criar em nós a visão clara que nós precisamos ser formados
para cuidar das coisas de Deus. Que essas faixas etárias apresentadas nessa leitura possam se responsabilizar de fato, né, entendendo que toda essa, né, conduta segue à risca o que a Bíblia mostrou ao longo das eras. Hoje nós estamos, né, na luta pelo reino, o reino de Deus, para trazer o Senhor de volta. Que nós possamos estar enganjados nessa obra redentora e salvífica. Jesus é o Senhor. Uma excelente semana para todos. Deus me criou para realizar a sua vontade. Deus me criou para realizar a sua vontade. A sua vontade, a sua vontade, a sua vontade. Deus me criou. Deus me criou para realizar a sua vontade. Deus me criou para realizar a sua vontade. A sua vontade, a sua vontade, a sua vontade. Deus me criou. Deus me criou. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra. Bom dia, amadas irmãs, tudo bem com vocês? Eu estou um pouco gripada, mas espero que minha voz não fique tão ruim que não dê para vocês entenderem o que eu vou falar. Graças ao Senhor, nós estamos com mais uma leitura bíblica, né, todos os dias, e hoje, segunda-feira, a gente está sempre renovando, né, nossa consagração ao Senhor, e isso inclui o nosso tempo com a palavra, né? Então, uma pessoa consagrada gasta tempo na palavra com o Senhor, né? Então, nós temos que ter esse contato diário com a palavra, amém? Então, e hoje, dia 17, segunda-feira, começando uma nova semana, né? Que o Senhor possa aceitar a nossa consagração, nossa pessoa, né? A nossa oferta, e nós possamos continuar desfrutando do Senhor com muita, muita alegria no nosso coração, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa segunda-feira. Que o Senhor proteja o nosso coração, mente, vontade e emoção, mas a nossa consciência, que nós possamos servir ao Senhor com diligência. Obrigado por esse momento que nós estamos aqui, junto com as irmãs, na palavra do Senhor. Amém. O Senhor abre as Escrituras para nós, que a gente possa desfrutar bastante aqui mesmo. Quando as coisas são negativas, a gente pode ter desfrute, né? Ter luz na palavra. Profecia contra o Monte Seir. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vira o seu rosto contra o Monte Seir e profetize contra ele. Diga-lhe, assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Monte Seir. Estenderei a minha mão contra você e tornarei uma desolação e espanto. Deixarei desertas as suas cidades e você será desolado. Então saberá que eu sou o Senhor, pois você guardou uma inimizade sem fim e deixou os filhos de Israel entregues ao poder da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, farei você sangrar, e o derramamento de sangue o perseguirá. Visto que você não odiou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Farei do Monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele os que por ali passam e os que por ali voltam. Encherei os seus montes de cadáveres, os mortos à espada ficarão caídos nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas correntes de água.
Farei de você uma desolação perpétua e as suas cidades não voltarão a ser habitadas. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 10. Porque você disse, esses dois povos são meus, e eu vou tomar posse dessas duas terras, sendo que o Senhor estava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, procederei segundo a sua ira e segundo a sua inveja, com que no seu ódio você os tratou. E eu me farei conhecido entre eles quando castigar você. Você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que você falou contra os montes de Israel, dizendo, já estão arrasados e nos foram entregues por pasto. Vocês se exaltaram contra mim com aquilo que falaram, e não pouparam palavras contra mim. Eu ouvi isso muito bem. Versículo 14. Assim diz o Senhor Deus, enquanto toda a terra se alegra, farei de você uma desolação. Assim como você se alegrou quando a herança da casa de Israel foi arrasada, assim também farei com você. Você será arrasado, ó Monte Seir, e todo Edom, sim, todo ele. Então saberão que eu sou o Senhor. Essa é a profecia contra o Monte Seir. Quero ler já umas notas para você. Quem são os que habitam no Monte Seir? São os edomitas. E eles são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então eu vou falar a nota número 5 para você, que diz assim: as relações amargas entre Israel e Edom começaram no ventre de Rebeca e continuaram com a fraude de Jacó, que enganou Isaac pela bênção do pai. A expressão ódio perpétuo ocorre em outra parte da Bíblia, somente no capítulo 25, versículo 15, em referência às ações dos filisteus. Então eles se odiavam, porque Isaac roubou a bênção de Esaú. A expressão ódio em referência à perpétua hostilidade que existe entre a serpente e os descendentes de Eva. É mencionado em Gênesis 3,15. O ódio aqui se refere à hostilidade entre Jacó e Esaú, conforme a sua rivalidade pessoal. Uma referência para você, Gênesis 27:41. Transborda num conflito nacional. Quer dizer, eles têm um ódio entre si e esse ódio se expande para toda a nação. Se torna um conflito nacional. Quando Nabucodonosor arrasou Jerusalém, os edomitas ficaram por perto, batendo palmas de alegria por essa calamidade, dizendo, bem feito. E isso o Senhor ia vingar. Então, agora é a vez do Senhor vingar o seu povo, certo? Capítulo 36. Profecia contra os montes de Israel. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga, montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Os inimigos disseram a respeito de vocês, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Por isso profetize e diga, assim diz o Senhor Deus, visto que eles os assolaram e procuraram abocanhar de todos os lados para que vocês se tornassem propriedade do resto das nações e fossem alvo de falatório e difamação entre o povo. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales, aos lugares desertos e desolados, e às cidades abandonadas, que se tornaram rapina e motivo de zombaria para o resto das nações vizinhas. Versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações
e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com profundo desprezo, para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetize a respeito da terra de Israel e diga aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falo no meu zelo e no meu furor, porque vocês tiveram de suportar a zombaria das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: juro que as nações que estão ao redor de vocês também serão motivo de zombaria. Quanto a vocês, montes de Israel, vocês produzirão seus ramos e darão seus frutos para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que estou do lado de vocês. Eu me voltarei para vocês, e vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei pessoas sobre vocês, toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei pessoas e animais sobre vocês. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Farei com que vocês voltem a morar onde moravam no passado, e os tratarei melhor do que no começo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei com que pessoas, o meu povo de Israel, andem sobre vocês, ó montes. Eles tomarão posse de vocês, vocês serão a herança deles, e nunca mais deixarão que eles fiquem sem os seus filhos. Assim diz o Senhor Deus: visto que lhe dizem, você é uma terra que devora as pessoas, uma terra que deixa o povo sem filhos, certamente você não devorará mais as pessoas, nem privará o seu povo dos seus filhos, diz o Senhor Deus. Não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações, ou tenha de suportar a vergonha dos povos, e nunca mais você deixará o seu povo sem os seus filhos, diz o Senhor Deus. Então, quero ler a nota para você, de número 1. O capítulo 36 é posto em contraste com o capítulo 35. Quando Deus intervier em favor de Israel, os montes dos inimigos de Israel serão julgados, mas os montes de Israel serão abençoados. O terreno de Israel era uma região elevada entre o Vale do Jordão e a costa do Mar Mediterrâneo, caracterizada por áreas montanhosas. Você pode conferir em Deuteronômio 32:13. Portanto, essa referência aos montes de Israel deve ser entendida como uma referência a toda a nação. Toda a nação será abençoada, assim diz o Senhor Deus. A restauração de Israel, versículo 16. A restauração de Israel, versículo 16. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso, eu derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras. Segundo os seus caminhos, segundo as suas ações, eu os castiguei. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: este é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês.
Eu as tirarei do meio das nações. Eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá, esta terra abandonada ficou como um jardim do Éden. As cidades que estão desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Assim diz o Senhor Deus, deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça isto, que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho. Como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de pessoas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Muito bom! Ó Senhor Jesus! Então este é o capítulo 36, vamos para algumas notas aqui. Nós vemos aqui o amor incondicional do Senhor, né? Ele diz, ó, eu estou fazendo isso, mas não é por causa de vocês, não. É por causa do meu nome, né? Então ele diz assim, quando o seu nome é profanado, por sua causa, né? O nome do Senhor foi profanado. O que significa isso? Que falaram mal do Senhor, né? Então, quando vê o povo passando por aquela desolação, por toda aquela disciplina, eles falam, cadê teu Deus? Teu Deus que não cuida de você? É profanar algo. A gente tem ouvido várias vezes essa palavra, profanar, né? Então, profanar algo é você desrespeitar algo que é sagrado, né? Então, vou falar o texto aqui no dicionário, diz assim, significa que algo foi profanado, ou seja, tratado com desrespeito, violado ou privado de seu caráter sagrado. O termo pode se referir ao ato de fazer mau uso de algo que é considerado sagrado ou venerável. Então, o nome do Senhor é blasfemado, né? Profanado, falam mal do Senhor, né? Fazem mau uso do nome do Senhor. Porque o nome do Senhor é para ser louvado e não para que falem mal dele, né? Para que o desrespeite. Então, quando vê o povo caindo naquela situação, o que eles falavam? Bem feito, tá vendo? Cadê o seu Deus que te abandonou? Né? Cadê o teu Deus? Você não confiava tanto nesse Deus? Ele não cuidou de você? Né? Então, isso isso é profanar o nome do Senhor.
né? Falar mal do Senhor, né? Teu Deus não é de nada, teu Deus não cuida de você, né? Ó Senhor Jesus. Nota 20, acho que ela é bem, explica certinho. Vamos para a nota 20, diz assim: embora Deus expulse o seu povo da terra prometida com o propósito de discipliná-lo e eventualmente o restaure, o exílio de Israel reflete desfavoravelmente em Deus entre as nações estrangeiras. Os antigos acreditavam que se um povo fosse tirado à força da sua terra, por conquista, ou fome ou doença, etc., isso indicava que seu Deus não era forte o suficiente para protegê-los ou cuidar deles. Por essa razão, o exílio dos hebreus era considerado um indício de que o Deus de Israel era mais fraco do que os deuses das nações que derrotaram Jerusalém, no caso aqui a Babilônia, né? As nações profanaram o santo nome de Deus, significando que elas difamaram a sua essência em caráter e reputação. Então, acho que essa nota explica bem certinho. Então, amadas irmãs, o Senhor, depois da disciplina, o Senhor fala que vai colocar no seu povo um coração novo. Um coração novo, né? Nota 26. A declaração, um novo coração também vos darei, um novo espírito colocarei dentro de vocês, reflete o ensino de Deuteronômio 30, 6-8, de que o Senhor circundará o seu povo no coração, para que ele viva em obediência. Essa nova criação radical era necessária para romper a escravidão do povo ao ciclo de pecado e retribuição, enfatizado em Ezequiel 20. A regeneração é um ato secreto de Deus. É algo que acontece entre você e Deus. É secreto. Pelo qual ele comunica nova vida espiritual e há corações que estavam mortos. Às vezes isso é chamado de nascer de novo, como em João, capítulo 3, 3:8, quando o Senhor fala com Nicodemos, né? Importa-vos nascer de novo, né? Textos que tratam de regeneração compreendem Efésios 2:5, Colossenses 2:13 e muitos outros aqui. Mais que qualquer outro profeta, Ezequiel enfatiza o papel do Espírito Santo na regeneração. Então, essa promessa que ele faz aqui é com referência ao Espírito de Jesus, que faria com que eles nascessem de novo e tivessem um coração novo, de novo. Só Cristo poderia fazer essa obra de regeneração. Amém? Jesus é o Senhor. Ficamos por aqui, tem outras notas, mas acho que eu li as principais. Amanhã a gente dá continuidade com o capítulo 37. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura hoje, a leitura bíblica, dia 17 de novembro. Hoje vamos ler Salmos capítulo 116, Provérbios capítulo 27, versículos 23 até o versículo 27, e vamos dar início hoje ao livro de Tiago. Então vamos iniciar a leitura lendo os Salmos, que fala assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor.
O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Versículo 11. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora vamos ler o Provérbios 27, versículos 23 até o versículo 27. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. É verdade? Quando o feno for removido, aparecerem os renovos, e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa, sustentar as suas servas. Amém? Olha que riqueza, como é bom cuidar das coisas. Aí o Senhor nos abençoará. Então vamos dar início hoje ao livro de Tiago, capítulo 1. É a carta de Tiago, na verdade. Versículo 1. Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Misericórdia. Ó Senhor Jesus, nos livra de ser essa pessoa inconstante, indecisa. Ó Senhor. Agora o versículo 9. O irmão
de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. 16. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois quando o seu querer, ele os gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Versículo 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus.